Bom dia, tudo bem? Família que vai em breve tornar-se é, um pouquinho mineira, indo para Ouro Preto. Bom, gente, esse vídeo é um vídeo simples, tá? Mas passar um pouquinho do conteúdo que eu aprendi no decorrer dos meus 22 anos aí lecionando, né? Sobre a história da, da arquitetura, da arte, e falar um pouquinho sobre Ouro Preto, que foi uma cidade que eu já tive a oportunidade de ir 2 vezes, conhecer, ganhar um concurso com 4 desenhos, né? Até a Luciana conhece muito bem essa história, porque o nosso querido falecido professor Gurgel contava sobre essa história dos 4 prêmios que eu obtive lá em Ouro Preto, dos desenhos que eu fiz das igrejas de lá. Uma delas, inclusive, é de Mariana, né? A sede Mariana. São cidades próximas, possivelmente a gente pode tentar fazer, né? São João del Rei, Sabará, Mariana, que inclusive é bem próxima, e Ouro Preto. Não sei se o tempo vai ser permitido, mas se a gente conseguir vai ser bem legal. Falar para vocês um pouquinho sobre Ouro Preto é remeter à história do período colonial. O Brasil mergulha nesse processo colonizatório em várias fases. Dentre as fases mais importantes, nós vamos ter o extrativismo, né, da cana-de-açúcar, entre tantas outras extrações, né, o pau-brasil, por exemplo. Agora, uma das riquezas, né, que a Europa obteve e foi tirada do Brasil foi o ouro. A cidade que nós vamos visitar recebe esse nome exatamente porque era a mineração extraída. E vai culminar onde? Vai culminar descendo toda essa serra e chegando no ciclo, né? Nesse caminho chamado Caminho do Ouro, que curiosamente vai estar envolvido ali também a Kennedy, né? A Avenida Kennedy, em Caxias. Então, ali perto da igreja, ali no lote 15, eles, por incrível que pareça, eles vinham descendo, né, de Minas Gerais e chegavam até aqui para poder colocar então o ouro nas embarcações e o ouro parte para Portugal. Então esse período vai ser considerado, né, um período inicial, um período colonizatório de grande influência. A arte e a arquitetura, ela vai estar envolvida em 3 fases. A primeira fase, basicamente 1540 alguma coisa, 50 anos depois da descoberta. Os primeiros períodos foram períodos bem complexos, bem difíceis, né, no Brasil colonial. Os índios resistiram muito aos portugueses, tinham as suas razões para isso. Mas os portugueses tinham as razões deles, que era exatamente a extração, né? Tirar do Brasil e levar para Portugal, para a Europa de um modo geral. Aí os franceses também tiveram os seus interesses, guerras com isso, os holandeses também. Mas mergulhamos depois na segunda fase. A segunda fase já data do século XVII e início do século XVIII. Aí é que vem a história de Ouro Preto. A história de Ouro Preto começa exatamente no século XVIII, né? O século XVIII vai ser um século que ele vai estar já envolvido a terceira fase da história da arquitetura. Os primeiros momentos eram igrejas caiadas de branco, muito simples, né? Consideradas ainda arquitetura colonial. Não são consideradas ainda igrejas barrocas, né? Ouro Preto vai ter uma grande influência. O Rio de Janeiro já vivia isso. O Rio de Janeiro já tinha igrejas coloniais e logo depois mergulha na terceira fase, né? Considerando já o barroco e o rococó. Eu vou explicar, se esse vídeo ficar muito grande, eu vou explicar para vocês depois o que seria a diferença entre o barroco e o rococó. Eu espero que eu possa conseguir passear um pouquinho com vocês lá, né? Mas se
ninguém me tirar das ruas e eu puder tocar meu saxofone, então esse vídeo é para que vocês tenham um pouquinho do conhecimento quando vocês forem visitar as igrejas lá, ou os monumentos. Ouro Preto tem um complexo edificado enorme. Esse complexo ele vai estar situado exatamente na Praça Tiradentes, tá? É um complexo básico do período colonial, que constitui do Palácio dos Governadores, né, onde, na verdade, ali eles faziam toda a sede do governo, né, era o Estado, né, questão de Estado. Né. Vamos ter um marco importante, que é a Casa de Câmara e Cadeia, onde as pessoas eram julgadas, presas, né, onde Tiradentes ficou preso, está nessa praça também, nesse complexo. Temos uma figura muito importante